Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A visão da obra de Deus 3. No início, orientar o homem durante a era da lei do Antigo Testamento era como orientar a vida de uma criança. A mais antiga humanidade era recém-nascida de Jeová. Eles eram os israelitas. Eles não tinham entendimento de como reverenciar a Deus ou de como viver na terra. Em outras palavras, Jeová criou a humanidade, isto é, criou Adão e Eva, mas não lhes deu as faculdades para entender como reverenciar a Jeová ou seguir as leis de Jeová na terra. Sem a orientação direta de Jeová, ninguém poderia saber disso diretamente, pois no princípio o homem não possuía tais faculdades. O homem sabia apenas que Jeová era Deus, mas, no que diz respeito a reverenciá-lo, que tipo de conduta poderia ser chamada de reverenciá-lo, com que tipo de mente alguém deveria reverenciá-lo, ou o que oferecer em reverência a ele, o homem não tinha ideia alguma. O homem sabia apenas como desfrutar daquilo que poderia ser desfrutado entre todas as coisas criadas por Jeová. Mas, em relação a que tipo de vida na terra era digno de uma criatura de Deus, ele não tinha a menor ideia. Sem alguém para instruí-la, sem alguém para guiá-la pessoalmente, essa humanidade nunca teria levado uma vida apropriadamente adequada à humanidade, mas teria sido apenas furtivamente mantida em cativeiro por Satanás. Jeová criou a humanidade, isto é, criou os antepassados da humanidade, Eva e Adão, mas não lhes concedeu qualquer intelecto ou sabedoria a mais. Embora já estivesse vivendo na terra, ela não entendia quase nada. E assim, a obra de Jeová de criar a humanidade havia sido realizada apenas pela metade e estava longe de ser completa. Ele havia apenas formado um modelo do homem a partir do barro e lhe dado seu fôlego, mas sem conceder ao homem disposição suficiente para reverenciá-lo. No início, o homem não pensava em reverenciá-lo ou temê-lo. O homem só sabia ouvir suas palavras, mas ignorava o conhecimento básico da vida na terra e das regras apropriadas para a vida humana. Assim, embora Jeová tenha criado homem e mulher e concluído o projeto de 7 dias, ele de modo algum completou a criação do homem, pois o homem era apenas uma casca e carecia da realidade de ser humano. O homem sabia apenas que foi Jeová quem criou a humanidade, mas não tinha a menor ideia de como obedecer às palavras ou às leis de Jeová. Assim, depois que a humanidade surgiu, a obra de Jeová estava longe de terminar. Ele ainda tinha que guiar a humanidade por completo para vir diante dele, para que eles pudessem ser capazes de viver juntos na terra e reverenciá-lo, e para que eles pudessem, com sua orientação, entrar no caminho certo de uma vida humana normal na terra. Só dessa forma, a obra que tinha sido realizada, principalmente sob o nome de Jeová, foi totalmente completada. Isto é, só dessa forma, a obra de Jeová de criar o mundo foi totalmente concluída. E assim, tendo criado a humanidade, ele teve que guiar a vida da humanidade na Terra por vários milhares de anos, a fim de que a humanidade pudesse cumprir seus decretos e leis e participar de todas as atividades de uma vida humana normal na Terra. Só então a obra de Jeová foi totalmente concluída. Ele empreendeu essa obra depois de criar a humanidade,
e continuou até a era de Jacó, momento em que ele tornou os 12 filhos de Jacó nas 12 tribos de Israel. Daquele momento em diante, todo o povo de Israel tornou-se a raça humana que foi oficialmente liderada por ele na terra, e Israel tornou-se o local específico na terra onde ele fez sua obra. Jeová fez desse povo o primeiro grupo de pessoas no qual ele fez sua obra na terra oficialmente, e ele fez da terra inteira de Israel o ponto de origem de sua obra, usando-os como princípio de obra ainda maior, para que todas as pessoas nascidas dele na terra soubessem como reverenciá-lo e como viver na terra. E assim, as ações dos israelitas tornaram-se um exemplo a ser seguido pelo povo das nações gentias, e o que foi dito entre o povo de Israel tornou-se palavras para serem ouvidas pelo povo das nações gentias, pois eles foram os primeiros a receber as leis e os mandamentos de Jeová, e assim também eles foram os primeiros a saber reverenciar os caminhos de Jeová. Eles foram os ancestrais da raça humana que conheciam os caminhos de Jeová, bem como os representantes da raça humana escolhidos por Jeová. Quando chegou a era da graça, Jeová não mais orientou o homem dessa maneira. O homem pecou e abandonou a si mesmo ao pecado, e assim ele começou a resgatar o homem do pecado. Desta maneira, ele reprovou o homem até o homem ser completamente liberto do pecado. Nos últimos dias, o homem afundou a tal ponto de depravação que a obra deste estágio só pode ser realizada através de julgamento e castigo. Só assim a obra pode ser realizada. Essa foi a obra de várias eras. Em outras palavras, Deus usa seu nome, sua obra e as diferentes imagens de Deus para separar uma era da outra e fazer a transição entre elas. O nome de Deus e sua obra representam sua era e representam sua obra em todas as eras. Supondo que a obra de Deus em todas as eras seja sempre a mesma, e ele é sempre chamado pelo mesmo nome, como o homem o conheceria? Deus deve ser chamado de Jeová, e, exceto por um Deus chamado de Jeová, qualquer um que seja chamado por outro nome não é Deus. Do contrário, Deus só pode ser Jesus, e, exceto pelo nome de Jesus, ele não pode ser chamado por nenhum outro nome. Além de Jesus, Jeová não é Deus, e Deus Todo-Poderoso também não é Deus. O homem acredita ser verdade que Deus é todo-poderoso, mas Deus é um Deus que está com o homem, e ele deve ser chamado de Jesus, pois Deus está com o homem. Fazer isso é conformar-se à doutrina e confinar Deus a um determinado escopo. Assim, em cada era, a obra que Deus faz, o nome pelo qual ele é chamado e a imagem que ele assume, que obra ele faz em cada estágio até hoje, estes não seguem um único regulamento e não estão sujeitos a quaisquer limitações. Ele é Jeová, mas ele também é Jesus, assim como o Messias e Deus Todo-Poderoso. Sua obra pode sofrer uma transformação gradual, com mudanças correspondentes em seu nome. Nenhum nome único pode representá-lo plenamente, mas todos os nomes pelos quais ele é chamado são capazes de representá-lo, e a obra que ele faz em cada era representa seu caráter. Suponha que, quando os últimos dias chegarem, o Deus que você contempla ainda seja Jesus, e ele esteja, além disso, andando sobre uma nuvem branca, e ele ainda tenha a aparência de Jesus, e as palavras que ele fala ainda são as palavras de Jesus.
Vocês devem amar seu próximo como a si mesmos, devem jejuar e orar, amar seus inimigos enquanto cuidam de sua própria vida, tolerar uns aos outros e ser pacientes e humildes. Vocês devem fazer todas essas coisas antes que possam se tornar meus discípulos. E por fazer todas essas coisas, vocês podem entrar no meu reino. Isso não pertenceria à obra da Era da Graça? Não seria o que ele diz o caminho da Era da Graça? Como vocês se sentiriam se vocês ouvissem essas palavras? Você não acha que essa ainda é a obra de Jesus? Isso não seria duplicá-la? O homem poderia encontrar prazer nisso. Vocês sentiriam que a obra de Deus só pode permanecer como está agora e não progredir mais. Ele tem apenas um tanto de poder e não há mais obra nova a realizar. E ele levou seu poder ao limite. 2000 anos antes de agora, existiu a Era da Graça. E 2000 anos depois, ele ainda está pregando o caminho da Era da Graça. E ainda está fazendo as pessoas se arrependerem. As pessoas diriam: Deus, você só tem esse tanto de poder. Acreditei que você fosse muito sábio. No entanto, você só conhece a longanimidade e está preocupado apenas com a paciência. Você sabe apenas como amar seus inimigos e nada mais. Na mente do homem, Deus seria para sempre como ele era na Era da Graça. E o homem sempre acreditaria que Deus é amoroso e compassivo. Você acha que a obra de Deus sempre trilhará o mesmo velho terreno? Assim, neste estágio da sua obra, ele não será crucificado, e tudo o que vocês virem e tocarem será diferente de qualquer coisa que vocês tenham imaginado ou ouvido falar. Hoje, Deus não se envolve com os fariseus, nem permite que o mundo saiba, e aqueles que o conhecem são somente vocês que o seguem, pois ele não será crucificado novamente. Durante a Era da Graça, Jesus pregou abertamente em toda a terra por causa de sua obra do Evangelho. Ele se envolveu com os fariseus por causa da obra da crucificação. Se ele não tivesse se envolvido com os fariseus e aqueles que estavam no poder nunca soubessem a respeito dele, como ele poderia ter sido condenado e depois traído e pregado na cruz? Assim, ele se envolveu com os fariseus por causa da crucificação. Hoje, ele faz sua obra em segredo, a fim de evitar a tentação. Nas duas encarnações de Deus, a obra e a importância são diferentes, e o cenário também é diferente. Então, como poderia a obra que ele faz ser a mesma? Poderia o nome de Jesus, Deus conosco, representar o caráter de Deus em sua totalidade? Poderia ele expressar Deus completamente? Se o homem diz que Deus só pode ser chamado de Jesus e não pode ter outro nome porque Deus não pode mudar seu caráter, essas palavras são blasfêmia de fato. Você acredita que o nome Jesus, Deus conosco, sozinho, pode representar Deus em sua totalidade? Deus pode ser chamado por muitos nomes, mas entre esses muitos nomes, não há um que seja capaz de resumir tudo de Deus, nenhum que possa representar totalmente a Deus. Assim, Deus tem muitos nomes, mas esses muitos nomes não podem expressar completamente o caráter de Deus, pois o caráter de Deus é tão rico que simplesmente excede a capacidade do homem de conhecê-lo. Não há como o homem, utilizando a linguagem da humanidade, resumir Deus completamente. A humanidade tem apenas um vocabulário limitado para resumir tudo o que ela sabe a respeito do caráter de Deus. Grande, honrado, maravilhoso, insondável, supremo,
santo, justo, sábio e assim por diante. Palavras demais. Este vocabulário limitado é incapaz de descrever o pouco que o homem testemunhou do caráter de Deus. Com o tempo, muitos outros acrescentaram palavras que acharam mais capazes de descrever o fervor em seus corações. Deus é grande demais. Deus é santo demais. Deus é amável demais. Hoje, dizeres humanos como esses chegaram ao seu ponto máximo, mas o homem ainda é incapaz de se expressar claramente. E assim, para o homem, Deus tem muitos nomes, mas ele não tem um único nome. E isso é porque o ser de Deus é abundante demais e a linguagem do homem é pobre demais. Uma palavra ou nome em particular não é capaz de representar Deus em sua totalidade. Então, você acha que o nome dele pode ser fixo? Deus é tão grande e tão santo, mas você não permitirá que ele mude seu nome em cada nova era? Portanto, em todas as eras em que Deus faz sua própria obra pessoalmente, ele utiliza um nome que convém à era, de forma a resumir a obra que ele pretende fazer. Ele utiliza esse nome em particular, que possui significado temporal, para representar seu caráter naquela era. Isso é Deus utilizando a linguagem da humanidade para expressar seu próprio caráter. Mesmo assim, muitas pessoas que tiveram experiências espirituais e viram Deus pessoalmente ainda sentem que esse nome em particular é incapaz de representar Deus em sua totalidade. Infelizmente, não é possível evitar isso. Assim, o homem não mais se dirige a Deus por qualquer nome, mas simplesmente o chama de Deus. É como se o coração do homem estivesse cheio de amor e, no entanto, também atormentado por contradições, pois o homem não sabe explicar Deus. O que Deus é generoso demais. Simplesmente não há como descrevê-lo. Não existe um único nome que possa resumir o caráter de Deus, e não há um único nome que possa descrever tudo o que Deus tem e é. Se alguém me perguntar, que nome exatamente você utiliza? Eu direi, Deus é Deus. Não é esse o melhor nome para Deus? Essa não é o melhor encapsulamento do caráter de Deus? Sendo assim, por que vocês gastam tanto esforço buscando o nome de Deus? Por que você deveria quebrar a cabeça, ficar sem comer e dormir, tudo por causa de um nome? Chegará o dia em que Deus não será chamado de Jeová, Jesus ou de Messias. Ele será simplesmente o Criador. Naquele tempo, todos os nomes que ele assumiu na terra chegarão ao fim, pois sua obra na terra terá terminado, e depois disso, seus nomes não existirão mais. Quando todas as coisas estiverem sob o domínio do Criador, que necessidade ele terá de ter um nome altamente apropriado, ainda que incompleto? Você ainda está buscando o nome de Deus agora? Você ousa ainda dizer que Deus é chamado apenas de Jeová? Você ousa ainda dizer que Deus pode ser chamado apenas de Jesus? Você pode suportar o pecado da blasfêmia contra Deus? Você deve saber que, originalmente, Deus não tinha nome. Ele só assumiu um, dois ou muitos nomes porque tinha obra a fazer e tinha que gerenciar a humanidade. Seja qual for o nome pelo qual ele é chamado, ele não o escolheu ele mesmo livremente. Ele precisaria de você, uma de suas criaturas, para decidir isso? O nome pelo qual Deus é chamado é um nome que está de acordo com o que o homem é capaz de apreender,
com a linguagem da humanidade, mas esse nome não é algo que o homem possa abranger. Você só pode dizer que existe um Deus no céu, que Ele é chamado de Deus, que Ele é o próprio Deus com grande poder, que é sábio demais, exaltado demais, maravilhoso demais, misterioso demais e todo-poderoso demais. E então você não consegue dizer mais nada. Esse pouquinho é tudo que você consegue saber. Sendo assim, o mero nome de Jesus pode representar o próprio Deus? Quando os últimos dias chegarem, embora ainda seja Deus quem faz sua obra, seu nome tem que mudar, pois é uma era diferente. Deus, sendo o maior em todo o universo e no reino acima, poderia ele se explicar completamente utilizando a imagem de uma carne? Deus coloca essa carne para fazer um estágio de sua obra. Não há qualquer significado em particular nessa imagem da carne. Ela não tem relação com a passagem das eras, nem tem algo a ver com o caráter de Deus. Por que Jesus não permitiu que a imagem dele permanecesse? Por que ele não deixou o homem pintar sua imagem para que ela pudesse ser passada às gerações posteriores? Por que ele não permitiu que as pessoas reconhecessem que sua imagem era a imagem de Deus? Embora a imagem do homem tenha sido criada à imagem de Deus, teria sido possível a aparência do homem representar a imagem exaltada de Deus? Quando Deus se torna carne, ele simplesmente desce do céu para uma determinada carne. É o seu espírito que desce em uma carne, através da qual ele faz a obra do espírito. É o espírito que é expresso na carne, e é o espírito que faz sua obra na carne. A obra feita na carne representa plenamente o espírito, e a carne é para o bem da obra. Mas isso não significa que a imagem da carne substitua a verdadeira imagem do próprio Deus. Esse não é o propósito ou a importância de Deus se tornar carne. Ele se torna carne somente para que o espírito possa encontrar um lugar para residir que seja adequado para sua obra, para melhor realizar sua obra na carne, para que as pessoas possam ver seus feitos, entender seu caráter, ouvir suas palavras e conhecer a maravilha de sua obra. Seu nome representa seu caráter, sua obra representa sua identidade. Mas ele nunca disse que sua aparência na carne representa sua imagem. Isso é meramente uma noção do homem. E assim, os aspectos cruciais da encarnação de Deus são seu nome, sua obra, seu caráter e seu gênero. Estes são utilizados para representar sua gestão nesta era. Sua aparência na carne não tem relação com sua gestão, sendo meramente por causa de sua obra na época. No entanto, é impossível Deus encarnado não ter nenhuma aparência em particular. Assim, ele escolhe a família apropriada para determinar sua aparência. Se a aparência de Deus tivesse importância representativa, todos aqueles que possuem características faciais semelhantes a ele também representariam a Deus. Esse não seria um erro notório? O retrato de Jesus foi pintado pelo homem para que o homem pudesse adorá-lo. Na época, o Espírito Santo não deu instruções especiais, e assim o homem repassou aquele retrato imaginado até hoje. Na verdade, de acordo com a intenção original de Deus, o homem não deveria ter feito isso. É apenas o zelo do homem que fez com que o retrato de Jesus permanecesse até hoje. Deus é espírito, e o homem nunca será capaz de abranger o que sua imagem é
em última análise. Sua imagem só pode ser representada por seu caráter. Quanto ao aspecto do seu nariz, de sua boca, de seus olhos e de seus cabelos, esses estão além da sua capacidade de cobrir. Quando a revelação veio a João, ele viu a imagem do Filho do Homem. De sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seus olhos eram como chamas de fogo. Sua cabeça e cabelo eram brancos como lã. Seus pés eram como bronze polido. E havia uma faixa dourada ao redor de seu peito. Embora suas palavras fossem extremamente vívidas, a imagem de Deus que ele descreveu não era a imagem de um ser criado. O que ele viu foi apenas uma visão, e não a imagem de uma pessoa do mundo material. João havia tido uma visão, mas não havia testemunhado a verdadeira aparência de Deus. A imagem da carne encarnada de Deus, sendo a imagem de um ser criado, é incapaz de representar o caráter de Deus em sua totalidade. Quando Jeová criou a humanidade, ele disse que ele fez isso à sua imagem e criou homens e mulheres. Naquela época, ele disse que ele fez homem e mulher à imagem de Deus. Embora a imagem do homem se assemelhe à imagem de Deus, isso não pode ser interpretado como a aparência do homem ser a imagem de Deus. Nem pode você utilizar a linguagem da humanidade para sintetizar totalmente a imagem de Deus, pois Deus é exaltado demais, grande demais, maravilhoso demais e insondável. Quando Jesus veio para fazer sua obra, foi sob a direção do Espírito Santo. Ele fez o que o Espírito Santo desejava, e ela não estava de acordo com a era da lei do Antigo Testamento ou com a obra de Jeová. Embora a obra que Jesus veio fazer não fosse obedecer às leis de Jeová ou aos mandamentos de Jeová, sua fonte era única e a mesma. A obra que Jesus fez representou o nome de Jesus e representou a era da graça. Quanto à obra feita por Jeová, ela representava a Jeová e representava a era da lei. Sua obra foi a obra de um espírito em 2 eras diferentes. A obra que Jesus fez só representou a era da graça, e a obra que Jeová fez só podia representar a era da lei do Antigo Testamento. Jeová apenas orientou o povo de Israel e do Egito e de todas as nações além de Israel. A obra de Jesus na era da graça do Novo Testamento foi obra de Deus sob o nome de Jesus, enquanto ele orientava a era. Se você disser que a obra de Jesus foi baseada na de Jeová, que ele não iniciou nenhuma nova obra e que tudo o que ele fez foi segundo as palavras de Jeová, segundo a obra de Jeová e as profecias de Isaías, então Jesus não seria Deus se tornando carne. Se ele tivesse conduzido sua obra dessa maneira, ele teria sido um apóstolo ou um trabalhador da era da lei. Se é como você diz, então Jesus não poderia ter iniciado uma era, nem poderia ter feito qualquer outra obra. Da mesma forma, o Espírito Santo deve principalmente fazer sua obra através de Jeová, e exceto através de Jeová, o Espírito Santo não poderia ter feito qualquer nova obra. É errado o homem entender a obra de Jesus dessa maneira. Se o homem acreditar que a obra feita por Jesus foi de acordo com as palavras de Jeová e as profecias de Isaías, então Jesus era o Deus encarnado ou ele foi um dos profetas? Segundo essa visão, não haveria a era da graça, e Jesus não seria a encarnação de Deus, pois a obra que ele realizou não poderia representar a era da graça,
e só poderia representar a era da lei do Antigo Testamento. Só poderia haver uma nova era quando Jesus viesse para fazer uma nova obra, para lançar uma nova era, romper a obra feita anteriormente em Israel e conduzir sua obra não de acordo com a obra feita por Jeová em Israel, ou com suas antigas regras, ou em conformidade com quaisquer regulamentos, mas sim para fazer a nova obra que ele deveria fazer. O próprio Deus vem para abrir uma era, e o próprio Deus vem para levar a era ao fim. O homem é incapaz de fazer o trabalho de começar uma era e concluir a era. Se Jesus não levasse a obra de Jeová a um fim depois que ele veio, isso seria prova de que ele era apenas um homem e incapaz de representar a Deus. Exatamente porque Jesus veio e concluiu a obra de Jeová, continuou a obra de Jeová e, além disso, cumpriu sua própria obra, uma nova obra. Isso prova que aquela era uma nova era e que Jesus era o próprio Deus. Eles fizeram 2 estágios distintamente diferentes da obra. Um foi realizado no templo e o outro fora do templo. Um estágio era levar a vida de homem de acordo com a lei, e o outro era oferecer uma oferta pelo pecado. Esses 2 estágios da obra eram marcadamente diferentes. Isso divide a nova era da antiga, e é absolutamente correto dizer que são 2 eras diferentes. A localização da obra deles era diferente, e o conteúdo da obra deles era diferente, e o objetivo da obra deles era diferente. Assim, eles podem ser divididos em 2 eras, o Novo e o Antigo Testamentos, isto é, a Nova e Antiga Eras. Quando Jesus veio, ele não entrou no templo, o que prova que a era de Jeová havia terminado. Ele não entrou no templo porque a obra de Jeová no templo havia terminado e não precisava ser feita novamente, e fazê-la novamente seria repeti-la. Somente saindo do templo, iniciando uma nova obra e abrindo um novo caminho para fora do templo, ele conseguiu levar a obra de Deus até o zênite. Se ele não tivesse saído do templo para fazer sua obra, a obra de Deus teria estagnado nas fundações do templo e nunca teriam ocorrido novas mudanças. Assim, quando Jesus veio, ele não entrou no templo e não fez sua obra no templo. Ele fez sua obra fora do templo e, conduzindo os discípulos, realizou sua obra livremente. A partida de Deus do templo para fazer sua obra significou que Deus tinha um novo plano. Sua obra deveria ser realizada fora do templo e deveria ser uma nova obra, uma que fosse irrestrita na maneira de sua implementação. Assim que Jesus chegou, ele levou a obra de Jeová durante a era do Antigo Testamento a um fim. Embora fossem chamados por 2 nomes diferentes, foi o mesmo Espírito que realizou ambos os estágios das obras, e a obra que foi feita foi contínua. Como o nome era diferente e o conteúdo da obra era diferente, a era era diferente. Quando Jeová chegou, aquela foi a era de Jeová, e quando Jesus veio, aquela foi a era de Jesus. Assim, a cada vinda, Deus é chamado por um nome. Ele representa uma era e ele abre um novo caminho. E em cada novo caminho, ele assume um novo nome, que mostra que Deus é sempre novo e nunca velho, e que sua obra nunca deixa de progredir. A história está sempre seguindo em frente, e a obra de Deus está sempre seguindo em frente.
Para que seu plano de gestão de 6.000 anos chegue ao fim, ele deve continuar avançando. Cada dia, ele deve fazer uma nova obra. A cada ano, ele deve fazer uma nova obra. Ele deve abrir novos caminhos, deve lançar novas eras, começar uma obra nova e maior, e junto com elas, trazer novos nomes e novas obras. De momento a momento, o Espírito de Deus está fazendo uma nova obra, nunca se apegando a velhas formas e regulamentos. Tampouco sua obra jamais parou, mas está acontecendo a cada momento que passa. Se você disser que a obra do Espírito Santo é imutável, então, por que Jeová pediu aos sacerdotes que o servissem no templo? Ainda assim, Jesus não entrou no templo, embora, quando ele veio, as pessoas também dissessem que ele era o sumo sacerdote e que era da casa de Davi e também do sumo sacerdote e do grande rei. E por que ele não ofereceu sacrifícios? Entrar no templo ou não entrar no templo, tudo isso não é obra do próprio Deus? Se, como o homem imagina, Jesus virá novamente e, nos últimos dias, ainda será chamado Jesus e ainda virá em uma nuvem branca, descendo entre os homens a imagem de Jesus, isso não seria uma repetição de sua obra? O Espírito Santo é capaz de se apegar ao velho? Tudo em que o homem acredita são concepções, e tudo o que o homem entende é de acordo com seu significado literal e também de acordo com sua imaginação. Eles estão fora de linha com os princípios da obra do Espírito Santo e não se ajustam às intenções de Deus. Deus não trabalharia dessa maneira. Deus não é tão tolo e estúpido, e sua obra não é tão simples como você imagina. Baseado em tudo que o homem imagina, Jesus virá montado em uma nuvem e descerá em meio a vocês. Vocês o contemplarão, aquele que, montado em uma nuvem, lhes dirá que ele é Jesus. Vocês também haverão de contemplar as marcas dos cravos em suas mãos e hão de saber que ele é Jesus. E ele salvará vocês novamente e será seu poderoso Deus. Ele salvará vocês, concederá a vocês um novo nome e dará a cada um de vocês uma pedra branca. Depois disso, lhes será permitido entrar no reino dos céus e ser recebidos no paraíso. Essas crenças não são as concepções do homem. Deus opera de acordo com as concepções do homem ou contraria as concepções do homem. As concepções do homem não derivam todas de Satanás? O homem não foi todo corrompido por Satanás? Se Deus fez sua obra de acordo com as concepções do homem, ele não se tornaria Satanás? Ele não seria do mesmo tipo que suas próprias criaturas? Já que suas criaturas agora foram tão corrompidas por Satanás que o homem se tornou a encarnação de Satanás, se Deus fosse trabalhar de acordo com as coisas de Satanás, ele não estaria, então, em aliança com Satanás? Como pode o homem sondar a obra de Deus? Portanto, Deus nunca trabalharia de acordo com as concepções do homem, nunca funcionaria da maneira como você imagina. Há quem diga que o próprio Deus disse que ele chegaria numa nuvem. É verdade que o próprio Deus disse isso, mas você não sabe que nenhum homem pode sondar os mistérios de Deus? Você não sabe que nenhum homem pode explicar as palavras de Deus? Você tem certeza, sem qualquer sombra da dúvida, que você foi esclarecido e iluminado pelo Espírito Santo? Certamente, não foi isso que o Espírito Santo mostrou a você de maneira tão direta. Foi o Espírito Santo quem instruiu, ou suas próprias concepções levaram você a pensar assim. Você disse, isso
foi dito pelo próprio Deus. Mas não podemos usar nossas próprias concepções e mentes para medir as palavras de Deus. Quanto às palavras ditas por Isaías, você pode, com absoluta certeza, explicar suas palavras. Você ousa explicar suas palavras? Já que você não ousa explicar as palavras de Isaías, por que ousa explicar as palavras de Jesus? Quem é mais exaltado, Jesus ou Isaías? Já que a resposta é Jesus, por que você explica as palavras ditas por Jesus? Deus lhes falaria de sua obra antecipadamente? Nem uma única criatura pode saber, nem mesmo os mensageiros no céu, nem o Filho do Homem. Então, como você pode saber? O homem é muito carente. O que é crucial para vocês agora é conhecer os 3 estágios da obra. Da obra de Jeová à obra de Jesus, e da obra de Jesus àquela deste estágio atual. Esses 3 estágios abrangem de forma contínua toda a gama da gestão de Deus e são todos obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus sempre esteve trabalhando na gestão da humanidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. E Ele é aquele que inicia uma era e aquele que encerra a era. Os 3 estágios da obra, em diferentes eras e diferentes locais, são, inequivocadamente, a obra de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses 3 estágios estão em oposição a Deus. Agora, cabe a você entender que toda a obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus, a obra de um só Espírito. Disso não pode haver dúvidas.